Boa tarde, Túlio, tudo bem? Boa tarde, Isabela. Para começar a nossa entrevista, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você e a sua carreira até agora. Bom, eu sou formado em Geografia, né? Atuo na área como estagiário desde 2004, e desde então eu venho trabalhando com essa temática de gestão de risco, mais voltada para modelagem matemática e modelos empíricos, voltado a compreender a dinâmica desses processos, saber como são as suscetibilidades das regiões estudadas à frente desses processos de deslizamento, no caso, né, os pontuais, como os escorregamentos rasos, transacionais rasos, e os fluxos de detrito. Atuei também juntamente com a Defesa Civil Estadual de São Paulo, junto com o Instituto Geológico do Estado de São Paulo, na Operação Verão de 2010 e 2011. Falando um pouquinho agora sobre o CEMADEM, né? Qual a história por trás do CEMADEM? Por que começou? Como que começou? Você poderia contar um pouquinho sobre isso? Sim, desde 2007, o Brasil vinha numa sequência de eventos, né, de desastres naturais, muitas vezes imensuráveis em termos de perdas de vidas e econômicas. E o ápice, então, vamos, né, antes de chegar no ápice, né, vamos então reportar. 2007, você teve um evento, 2008, o Vale do Itajaí, o mais conhecido. Depois partiu para 2010, você teve em Alagoas, Pernambuco, você teve em São Luís, Paraitinga, Angra dos Reis e acho agora Angra dos Reis e Ilha Grande, né, aquele evento que ficou famoso por causa da pousada Sancai. E aí você teve dois eventos em 2011 que o do Paraná não foi tão reportado porque você não teve um número de óbitos muito grande, como foi o do Rio de Janeiro, da região serrana, que teve quase 900 óbitos aí, né, até mais de 900 óbitos. Então esse foi um evento que chamou muita atenção de toda a gestão, né, no Brasil, não só no nível municipal e estadual, mas também no nível federal. E a partir daí começou-se a repensar a gestão de risco no país, né? No caso, no Brasil, no sentido de não só mais atuar na resposta, mas também de atuar, né, na prevenção e mitigação desses processos. E aí, quando você começa a criar, então, uma nova rede, né, de colaboradores envolvendo diferentes órgãos, né, de diferentes ministérios. Então, você teve a recriação, né, do Senad, você teve a criação do CEMADEM em 11 de junho de 2011. Então, você teve uma nova política que veio até culminar na lei de 12.608 de 2012, né, que aí estabeleceu as competências do município, estado e União frente à gestão de risco no país. Então, foi mais ou menos nesse contexto, né, que surgiu o CEMADEM. É até difícil falar, né, quem é o pai do CEMADEM, porque tantas pessoas já passaram pelo CEMADEM, mas na época quem assinou, né, a criação, tudo, foi o Aloysio Mercadante e o diretor do CEMADEM era o Fouque, né, o Reinhard Fouque. E desde então o CEMADEM está aí já completando 10 anos, né, de existências e estamos aí, na luta diária. Qual é a sua função dentro do CEMADEM? Então, eu sou tecnologista, né, na área de geodinâmica, então eu atuo à frente com os demais colegas, analisando os potenciais municípios que têm alguma identificação com esses eventos, e também ajudo com pesquisas, né, paralelamente a isso, ajudo com pesquisas, junto à demanda, né, da área de geodinâmica, seja com modelagem matemática, seja com modelos empíricos, né, chuva ocorrência, ou seja até no desenvolvimento de novas tecnologias de baixo custo. Então, eu não fico só preso à sala de situação, né? Você só trabalha na sala de situação? Não. Eu trabalho na sala de situação, mas a minha atuação junto ao centro ela transcende um pouco a sala também. Você avalia algum deslizamento de terra, algum processo de deslizamento de terra? Se sim, qual deles e em qual nível? Regional, local, nacional? Então, o CEMADEM ele atua a nível
A nível nacional, no caso, né? Atualmente, nós estamos aí monitorando aproximadamente 1.338 municípios, só de movimentos de massa, que é o que eu atuo, são aproximadamente 752 por aí. Uhum. E o nosso portfólio, ele advém de portfólio, eu digo, tipo, nós monitoramos com base no mapeamento. Então, esse mapeamento, ele vem da CPRM, que é um órgão federal, ou do IPT e IG, que são órgãos estaduais aqui de São Paulo, ou da DRM, que é um órgão do Rio de Janeiro. Então, a partir desses produtos, né, desses materiais que eles disponibilizam para nós, operadores, lá são identificados que tipo de processo nós teremos que monitorar. Então, no geral, a grosso modo, nós monitoramos os deslizamentos nacionais rasos, né? Em casos extremos, você aí tem os fluxos de detritos, que são recorrentes, dependendo da quantidade da chuva, do acumulado já da prévio na bacia, no caso. Então, esses são eventos mais extremos, né? Pontuais no dia a dia são os deslizamentos nacionais rasos, né? De preferência, né? Em áreas ocupadas, no caso. Você poderia contar para a gente o que é feito na sala de situação? Então, na sala de monitoramento, nós trabalhamos, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A nossa rotina de trabalho sempre começa com um briefing entre todas as áreas, né? Nós somos divididos em meteorologia, geodinâmica, hidrologia e desastres naturais. Então, no nosso dia a dia, a gente faz um briefing de um turno para o outro, e também fazemos um briefing daquela equipe que está no turno. Então, eu, na minha área de geo, vou observar os acumulados, né, quais são as áreas prioritárias para o meu monitoramento naquele momento. E o meteorologista, ele vai fazer a previsão, né, de como que vai estar a condição de chuva para o nosso turno e quais são as regiões que poderiam ter um impacto mais significativo. Então, eu analiso o observado, o passado, e juntamente com a análise do meteorologista, eu vou observar a ação futura. E juntamente com o desastre, faz uma análise, né, de qual que é a vulnerabilidade do município, qual que é a recorrência de processos dentro daquele município, se já teve alguma notícia recente de algum evento adverso, né, para aquele município. E aí, a partir dessa análise, da conjuntura, dessa interdisciplinaridade, nós avaliamos se emitimos um alerta ou não. E a avaliação de perigo, ela é feita com base no modelo, na avaliação do especialista ou ambos? Na verdade, nós não trabalhamos com modelo propriamente dito, né? O modelo fica mais na parte da pesquisa. Nós trabalhamos mais com a questão, quer dizer, tem um modelo, né, que é aquele modelo já pré-estabelecido, que nós chamamos dos limiares, né, que já é um modelo, então, em si, é um modelo empírico, que esse modelo, ele é baseado na ocorrência, se teve uma chuva que levou à ocorrência ou não. E aí você, a partir desse modelo conceitual, você acaba traçando um limiar, e para cada região, no caso, você tem um limiar pré-estabelecido, né? Nós trabalhamos sempre com um limiar já reconhecido, né, em discussões técnicas, tudo mais, por pares. Então, se nós olharmos para aqui, para o estado de São Paulo, nós temos um PPDC, que é o Plano Preventivo de Defesa Civil. Ele já tem ali, para algumas regiões de São Paulo, um limiar pré-estabelecido. Aqui, São José dos Campos, por exemplo, é 80 milímetros. Então, na minha avaliação, eu posso, dependendo da condição meteorológica, né, da chuva, eu posso esperar chegar aos 80 milímetros, ou se eu sei que eu já tenho 50 milímetros e o meteorologista falando para mim que vai chover mais 30, eu já posso tomar uma atitude, né, de conservadora de já emitir o alerta. Então, tudo é baseado numa conjuntura, né? Vai desde a minha análise da geodinâmica, desde a análise do desastre, juntamente com a análise do meteorologista. Essas somatórias de esforços, a gente acaba emitindo um alerta. E aí o alerta ele pode ter diferentes níveis, Isabela. Ele pode ter um alerta em nível moderado, ele pode ter um alerta nível alto e um alerta de nível muito alto. Né? E aí você tem essas conjunturas. Como que eu sei que eu vou passar um alerta de um nível moderado para um nível alto? Bom, se você tem a continuidade da chuva, né, a persistência dela, você gradativamente vai aumentando o alerta, né, de nível, até chegar num nível muito alto.
Bom, nós falamos agora sobre os alertas. Você poderia explicar um pouquinho melhor como eles são emitidos? Então, nós temos um protocolo, SEMADEM e SENADE. Então, a partir do momento que o SEMADEM ele elabora um alerta para uma determinada localidade, por exemplo, São Carlos, o SEMADEM vai mandar um alerta para São Carlos. O operador do túnel ele elabora o alerta, né, envia o alerta para o SENADE, e o SENADE ele é responsável por transmitir o alerta para o estado, né, de São Paulo, no caso, e para o município de São Carlos. E essa ponte ela é contínua, né? Então, para todos os outros municípios do Brasil, é a mesma relação. E com relação à população vulnerável, como que é feita a comunicação? Então, a comunicação, ela nunca é iniciada pelo SEMADEM, no sentido do SEMADEM comunicar a população. Sempre tem um intermédio de um outro órgão, um outro agente. Como eu falei anteriormente, o SEMADEM emite o alerta para a Defesa Civil, para a Defesa Civil Nacional, que é o SENADE transmite o alerta para o Estado, e o Estado vai transmitir para o município. Quem faz a comunicação com a população vulnerável, a população residente em área de risco, é sempre o município, é sempre a gente local, né? O SEMADEM não trabalha nessa escala de detalhe do alerta do SEMADEM chegar até o município, até porque é uma linguagem mais técnica, então você teria que transformar a linguagem do alerta para uma linguagem mais acessível à população, né? Então, esse é algo que a gente já vem discutindo já há algum tempo também, de como nós também podemos também estar mais próximo à população, tentando diminuir esse viés técnico do documento para um linguajar um pouco mais popular, né, no caso. Com relação ao sistema do SEMADEM, como ele verifica o sistema de alerta? Você diz a avaliação? Isso, como é feita a avaliação do sistema? Então, a nossa avaliação ela é feita na efetividade do alerta, se teve ocorrência ou não. Então, semanalmente, né, na troca de turno, ainda mais nesse período de home office, semanalmente a sala de operação elabora um documento dizendo quantos alertas foram emitidos, e dentro desses alertas, quais os níveis dos alertas, e dentro desses níveis de alertas, quantas ocorrências tiveram ou não tiveram quantas ocorrências tiveram ou não tiveram ocorrência. Então, é mais uma avaliação mais qualitativa do que quantitativa, né? A gente não trabalha com essa questão do falso positivo, falso negativo. Então, é uma análise mais qualitativa do que quantitativa. Não impedindo também de você fazer essa análise quantitativa, tá? Então, como eu te falei, então a gente tem esse material semanal, e anualmente a gente também tem um anuário, que aí o anuário ele vai fazer toda uma estatística de como que foi o comportamento da sala de situação durante aquele período, né? No caso, por exemplo, 2019. Então, você tem um documento, esse documento vai trazer como que foi a emissão de alertas, o número de ocorrência, o número de afetados, desabrigados. Então, é algo mais completo, né, no caso. Túlio, qual que foram as principais mudanças estruturais ou técnicas feitas no sistema desde a sua implantação até agora? Bom, primeiramente estruturalmente falando, foi o aumento da rede, né? O SEMADEM, não só com a rede dele, mas também, né, com a rede própria do SEMADEM, mas também com as redes dos outros parceiros. Então, você teve um aumento gradativamente da sua rede de monitoramento. Então, isso pode ser um aspecto, né, estrutural. Outro aspecto também foi o número de radares também que o SEMADEM adquiriu, se não me engano, foram 9 radares, que também contribuiu também para o nosso monitoramento. A gente tem uma sede em Cachoeira Paulista, né? Então a gente também tem agora a sede oficial aqui em São José dos Campos. Então também se teve esse empenho, né, estrutural de ter uma sede própria dentro aqui do Parque Tecnológico. E aí, a não estrutural, praticamente é investimento em parcerias com os outros órgãos, né, internacionais e nacionais, com treinamentos, divulgação de trabalho, publicação. Eu, por exemplo, participei de um projeto GIDS, né, que foi um projeto de cooperação Brasil-Japão. Agora eu estou participando de um outro projeto pelo BRICS, que é uma parceria Brasil, China e Rússia. Então, você tem essa questão também do investimento no servidor, no caso, né, no tecnologista, para
desenvolver técnicas, não só incorporarmos técnicas, mas também levarmos o que nós estamos desenvolvendo no país, né? Então, essa troca, ela vem contribuindo bastante, assim, pro nível do centro, né, no sentido de pesquisa, de know-how, né? Então, muitas coisas que são trazidas de lá ou que são levadas para fora, tem bastante feedback, né, do que a gente pode aprender e do que a gente pode também ensinar. Então, essas são as grandes mudanças que eu diria do CEMADEM nos últimos 10 anos. E com relação às dificuldades, você saberia listar as principais dificuldades enfrentadas até agora? Olha, se pensarmos na gestão de risco, tá, Isabela? Vamos pensar na gestão de risco como um todo. Eu mudaria algumas coisas, assim, né? Eu, Tunes, mudaria algumas coisas. Tentaria deixar as coisas um pouco mais fluídas. Então, eu teria uma proximidade maior com as defesas civis locais, no caso, né? Então, eu mudaria ali a linha de comunicação, né? De transmissão, de vez só emitir para um, já emitir para 3, de forma simultânea. A dificuldade nossa também é a questão também do entendimento do nosso alerta. Muitas vezes a gente depara com a dificuldade do agente local não estar compreendendo a mensagem que nós estamos passando no alerta. Mas a principal mesmo que eu acho, sim, Isabela, é a manutenção da rede, né? Eu acho que quando a rede é impactada, né, e o impacto vem pela questão de recurso, a falta de recurso, quem perde somos nós, né? E quem perde somos nós, como eu digo, eu, você, a população no geral, né? O sistema ele perde, né? Então, eu acho que eu elencaria esses três principais, mas eu acho que o recurso é o principal aí para manter a rede funcionando, no caso. A principal dificuldade, né? É a principal dificuldade. Túlio, nós estamos chegando no final da entrevista. Você gostaria de recomendar algum trabalho sobre esse tema, algum trabalho seu? Eu posso citar alguns, mas eu prefiro citar de vários colegas que se empenharam muito nesse projeto, que foi o projeto GIDS. Eu acho que quem puder ter conhecimento desse projeto GIDS, acho que vale muito a pena. Foram aí frutos de, acho que, 8 manuais que envolvem toda a cadeia de gestão de risco no Brasil, né? Foi com a parceria Brasil-Japão. E aí, para quem quer começar na temática, eu acho que tem um artigo muito interessante, que é do Intrieri, de 2013. Que vou até ler aqui o título do artigo, que é Brief Communication, Landslide Early Warning System, Toolbox and General Concepts. Eu acho que esse artigo ele traz um pouco à luz de como deveria funcionar um sistema de alerta, né? E aí volta naquela parte que você falou para mim de como que as populações vulneráveis são comunicadas. E esse artigo ele traz um pouco essa linha de como abordar uma linguagem não tão técnica para o receptor entender e compreender a mensagem que está sendo passada. Bom, finalizamos aqui a entrevista. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Isabela.